Olá pessoal, como eu havia prometido, vamos agora falar um pouco sobre capacitores. Capacitores são um dos componentes hoje mais usados na linha eletrônica automotiva, tá bom? Só que eles estão cada vez menores aí na linha eletrônica automotiva. Mas vamos ver aqui um capacitor eletrolítico. Nós aqui temos uma foto de um capacitor eletrolítico comum. Esse daqui seria 1500 microfarad por 200 volts, tá? Sempre ele vai vir especificado aqui no corpo dele, o lado negativo, aqui a faixa negativa, e a voltagem máxima que esse capacitor pode ser submetido. Lembrando que se a gente inverter, ocorreria praticamente um curto-circuito interno. Não é um curto-circuito fisicamente, tá bom? Mais detalhes vamos ver aí no material que eu vou deixar abaixo do vídeo. Mas para que você entenda, o importante que você entenda é não... Desculpa aí, pessoal. O que é importante que você entenda não é como ele é construído. Nós vamos ver um pouco sim como ele é construído. Mas porque nós não vamos fazer manutenção interna desse tipo de componente, jamais. Nós vamos trocar ele. Identificou que ele não está bom, tirar ele e colocar um novo, certo? Então não é necessário que a gente se preocupe com manutenção interna. Vamos ver um pouco só como ele é construído para a gente ter uma noção. Aqui temos aqui um desenho gráfico, certo? Como é feito um capacitor eletrolítico. A capacitância de um capacitor, ela vem de dois filmes de alumínio, apenas separado por uma folha. Isso pode ser uma folha de papel, pode ser uma folha de mica. Tá? Aí varia do tipo de construção, do tipo de indústria que fabrica esse capacitor. Mas basicamente é isso daqui. Então nós teríamos aqui, essa base é uma base de borracha, porque no capacitor eletrolítico ela tem que isolar o capacitor, porque dentro dele vai um óleo chamado eletrólito, uma espécie de óleo, tá bom? Aqui nós temos os pinos. Então o que vai acontecer aqui nada mais é do que essas folhas de alumínio, placa metálica, né, que pode ser usado alumínio, separada apenas por um isolante, que pode ser uma mica, pode ser um papel. Vamos ver aqui nesse gráfico como que eles denominam aqui o isolante. Dielétrico, certo? Aqui o dielétrico então seria o isolante. O que é chamado de linguetas de alumínio aqui são os pinos, terminais de conexão que está para fora, não que está lá dentro, a base de borracha, o dielétrico e as placas de metal, placas metálicas. Na maioria das vezes é usado um filme de alumínio. Então o que eles fazem? Eles sobrepõem uma sobre a outra e separa, vamos supor, coloca primeiro essa daqui, depois coloca mais uma placa aqui, seria a placa metálica que está indicando aqui, né? Depois separa de novo com o isolante, que é o dielétrico, e a última placa. Eles pegam tudo isso e enrolam ele. Olha só como que ele vai ficar enroladinho, coloca dentro de uma cápsula de alumínio, veda por uma parte de borracha aqui, e aqui dentro ele é mergulhado num eletrólito, tá bom? Aqui não está falando aqui nesse desenho, mas ele é uma espécie de óleo. Tanto é que quando ele explode e acontece dele ficar ruim, ele vaza aí uma boa quantidade de um óleo chamado eletrólito. Por isso, capacitor eletrolítico. A função de um capacitor ela pode ser diversas. Porque um capacitor, o que ele faz no seu princípio físico é acumular cargas. Como essas folhas de alumínio elas estão tão próximas uma da outra, apenas separado por um isolante, quando elas são submetidas a positivo e negativo, ocorre aqui dentro desse capacitor um processo físico, tá? Que vai ter aí abaixo do vídeo no material complementar, que faz com que essas placas se carreguem. Uma vai se carregar positivamente e a outra placa negativamente. É como se uma faltasse elétrons e a outra com excesso de elétrons, certo? Como se fosse uma bateria. Só que a descarga desse capacitor costuma ser muito rápida. Então, na maioria dos casos, um capacitor eletrolítico ele é usado para filtrar fontes. Naquele desafio que eu estou passando, ainda não passei o esquema, vou passar o esquema para vocês, provavelmente na próxima aula. Nós vamos usar um capacitor
eletrolítico para poder fazer a filtragem da fonte. Toda vez que uma corrente ela passa por uma ponte retificadora, como a gente já viu lá atrás, vem uma corrente alternada, passa por uma ponte retificadora, a voltagem que sai depois da ponte passa a ser contínua, porém ela é uma voltagem ainda bem pulsada, ela é uma voltagem um pouco, cheio de picos, né? Porque está acompanhando a fonte. Então, quando nós colocamos esse capacitor na linha positiva lá certinho e negativa, o que vai acontecer é que todos aqueles picos de corrente que estão vindo naquela linha, eles vão ser desviados de uma placa para outra aqui, ó. É como se nós tivéssemos aqui então um filtro de corrente. Ele vai tirar aquele excesso de ruído da corrente elétrica ali, certo? Essa é uma das funções que o capacitor eletrolítico tem a propriedade de fazer. Lembrando que ele pode ser usado em diversas outras funções, como osciladores, como os capacitores de tântalo, pode ser usado em som automotivo, tá? Isso daí nós vamos só abranger realmente aquilo que vai ser usado na linha automotiva. Assim como os diodos, se nós formos falar só de capacitores, daria um bom tempo aí de conversa. Vamos ver aqui a próxima foto. Aqui, ó, nós temos também um capacitor de cerâmico, tá? Aqui o número dele é 104. Esse número aqui, por esse número dá para a gente saber qual que é a capacitância dele e medir essa capacitância com um aparelho especial. Então chegamos à conclusão se ele está bom ou ruim. Esses capacitores de cerâmico, eles são muito usados dentro das placas eletrônicas compactas, que são placas de princípio de computadores, tá? Placas que eu quero dizer princípios de computadores, já são uma espécie de placas mães, placas que já vêm bem compactadas, porque eu considero os módulos eletrônicos hoje placas de computador, porque o que eles fazem é gerenciamento. Eles já têm ali o seu software de gerenciamento, os seus integrados digitais, e o que eles necessitam são de ser compactos. Por que compactos? Porque se nós fôssemos usar ainda todos esses tipos de peças, que elas ainda são muito grandes, nos módulos automotivos elas já estão muito menores. Isso está dificultando um pouco a manutenção. Por isso a necessidade de estarmos aí cada dia mais buscando recursos, ferramentas e se atualizar em conhecimento. Esse então, no mundo comum aí, dentro até de painéis, alguns painéis eletrônicos ainda, eles são bem usados, principalmente em transmissores de FM, Bluetooth, que é usado em alguns carros, tá bom? Então vamos para a próxima foto. Esse capacitor de cerâmico, a base aqui de construção dele nada mais é do que isso aqui, ó, um gráfico simples. É uma placa metálica que é chamada de armadura, o dielétrico que é o isolante e o terminal. Aqui embaixo também vai um outro dielétrico, tá? Mas aqui só está marcando o terminal. Então aqui seria uma placa metálica, no meio um isolante que pode ser o dielétrico, mas nesse caso não é um óleo, porque ele é um capacitor sólido de cerâmico. É apenas, às vezes eles usam um papel ou outro tipo de material, uma mica, alguma coisa assim. Então, conforme a construção desse capacitor, o que vai variar sua capacitância? São vários fatores. O que vai variar sua capacitância vai ser a espessura desse dielétrico, que é o isolante, porque ele vai manter uma placa mais longe do que se fosse um isolante mais fino. Então, quando varia a distância dessa placa para essa placa, acontece a diferença de capacitância. Então, se eu colocar um isolante maior, ele vai ter uma capacitância. Se eu colocar um isolante menor, ele vai ter outra capacitância. Tudo isso vai variar. E também a parte metálica também. Se ela for maior, uma capacitância. Menor, outra capacitância, tá bom? Aí na apostila embaixo aí você vai poder ver isso com detalhes. Vamos aqui então para a próxima foto. Aqui nós temos um capacitor de tântalo, certo? Esse capacitor aqui ele é usado muito em frequências, sinais de frequência. Também é usado em cornetas automotivas, porque ele consegue fazer um filtro de ruídos graves. Ele consegue fazer com que apenas passe em uma frequência
os ruídos agudos. Como nós sabemos que uma corneta automotiva ela só pode trabalhar com som mais agudo, algumas hoje já são preparadas para médio e agudo, então costuma-se às vezes colocar esse capacitor lá na corneta automotiva de forma que ele faça um filtro. Quando vir lá do módulo automotivo uma frequência que talvez poderia prejudicar a corneta, ele vai funcionar como um filtro, deixando passar somente aquela frequência para que ele foi calibrada, tá? E é usado em diversos outros circuitos eletrônicos. Aqui nós temos uma foto de um dos primeiros capacitores antigos. Olha só que trambolho, coisa mais louca. Aqui nós tínhamos várias placas, elas eram às vezes isoladas por finos filmes de plástico e às vezes elas não tinham nada, apenas eram isoladas por ar entre elas. Quando nós girávamos aqui o pino do meio, a rosca do pino aqui ia separando essas placas, deixando ela mais longe ou mais perto. Isso nos dava uma capacitância, só que agora é variável, era possível variar essa capacitância. Então, vamos pensar um pouco. Se cada placa dessa, quanto mais perto ela está, mais capacitância nós temos, e quanto mais longe, menos, era só girar aqui o eixo do meio, que a capacitância também ia alterar. Essa capacitância alterada ela é usada em diversos circuitos eletrônicos e principalmente em circuitos de recepção de sinal de FM. Recepção, não transmissão, tá bom? Transmissão também é usado, mas recepção era o principal. Aqui nós temos um outro tipo de capacitor variável, chamados trimmers, né? Também lá das antigas. Isso daqui é só para você ter uma ideia de como que está evoluindo as coisas, tá bom? Olha só, isso daqui também é um capacitor variável. Eu não sei se vocês ainda se lembram daqueles radinhos que nossos pais, nossos avós tinham bem pequenininhos, que você girava aquele botãozinho, aí tinha um ponteirinho que marcava ali marcava a faixa de FM, AM. Na verdade, quando você estava girando aquele botão, você estava girando o eixo dessa peça aqui, ó, fazendo com que a capacitância se tornasse variável. A capacitância variando, ele conseguia variar o filtro de frequência de FM. Aí ele conseguia filtrar a estação correta de acordo com a que existia no local, né? Isso aqui é um outro modelo de capacitor variável que era usado naquela época. Agora, esse daqui também tá tudo junto, não tem muita importância. Aqui, se você reparar, vamos ter aqui alguns capacitorzinhos ficando cada vez menores. Olha aqui, ó. Começou lá grande, depois olha aqui o tamanho que eles já estão aqui, ó. E veio ficando menor. Hoje, nos módulos que nós temos, tanto placas de computador como módulos automotivos, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de capacitor. Hoje são chamados capacitor de cerâmico ou capacitores SMD, capacitores cerâmicos, mas eles são compactos, são os famosos SMD. Esses capacitores, você tem que tomar muito cuidado, porque eles são tão pequenos, se você tentar arrancar eles sem uma ferramenta ideal, sem um preparo para isso, você com certeza vai danificar ele. Por exemplo, aqui não tem aqui a comparação, mas tem capacitores desse daqui que dá muito menor do que um grão de arroz, bem menor do que um grão de arroz. Outro dia mesmo eu tirei de uma placa de celular que quase que eu não conseguia enxergar ele, de tão pequeno que era, sem mentira mesmo. Se você tiver uma placa de celular velha aí, se você olhar com bastante atenção, você vai ver esses pontinhos aqui, ó, são capacitores. Olha só a diferença. Vamos voltar aqui um pouco aqui para as fotos. Olha só como que ele evoluiu e foi ficando compacto, tá? O capacitor eletrolítico aqui é muito usado ainda até hoje. Existem locais até às vezes dentro de um módulo que não tem como usar outro, tem que ser mesmo um eletrolítico. Aí foi evoluindo, aqui nós temos as fotos antigas, olha no que ele chegou. Esse daqui é o fixo, capacitor SMD fixo, certo? Aqui nós temos mais um capacitor variável, que ainda é vendido hoje, usado em alguns circuitos eletrônicos, que substitui esse daqui, ó. Esses aqui, ó. Olha só a diferença, como aconteceu uma pequena evolução aí. Olha só, esse pequenininho aqui substitui aqueles grandes lá, beleza? Aqui acabou as fotos. Pessoal,
essa pequena aula aqui foi mais para a gente conhecer os capacitores, beleza? Olha só que interessante, vamos raciocinar e recapitular. Capacitor eletrolítico, ele é muito usado em fontes e circuitos osciladores também, e existem diversas outras aplicações. O capacitor de tântalo também é usado em outras aplicações, tá bom? E lá, vamos voltar a foto aqui. Esse é o capacitor de tântalo, que ele é usado mais em frequência, tá bom? Sinais de frequência. Aí vem os capacitores variáveis, que lá na nossa antiguidade eram verdadeiros trambolhos. Aí depois ele foi ficando menor, foi mudando de forma, foi ficando menor ainda. Hoje nós temos o famoso SMD, que já são usados hoje nas placas eletrônicas. E o capacitor variável que substituiu esses aqui, ó. Tá? E existem ainda diversos outros capacitores. Aqui eu estou mostrando apenas aqueles que a gente mais pode encontrar aí nos veículos, que é os que eu tenho visto. Beleza? Se você quiser saber mais detalhes sobre esses componentes, baixe a apostila complementar que vai estar embaixo deste vídeo. E na próxima aula nós vamos falar então sobre os resistores, tá? Sobre os resistores, como eles são fabricados, alguns exemplos, para que eles são usados, etc. E para abranger mais mesmo sobre os resistores, entrar mais a fundo, nós vamos entrar mais a fundo mais para frente, quando a gente estiver na versão prêmio deste curso. Esta versão gratuita nós não vamos entrar a fundo 100% neles. Mas lá para frente, quando nós estivermos na versão prêmio, nós vamos abranger esses resistores também SMD, como medir, como trocar, como identificar nas placas e muito mais sobre eles, tá bom? Até a próxima aula, espero que você tenha gostado e até mais.